A escolha do tema deu-se a partir do questionamento referente ao pensamento de se os alunos eles sentiam a necessidade de voltar para a sala de aula. E junto com isso veio a dúvida em saber sobre a satisfação dos alunos referente ao aprendizado que eles tiveram enquanto estudavam em casa. Com isso também a gente lembra que é importante ressaltar que cada aluno ele tem uma forma com a qual ele se sente mais confortável em aprender. E essa talvez pode não ter obrigatoriedade de ter um professor junto, tanto para tirar dúvidas quanto para um momento de explicação, enquanto em outros pode ter essa necessidade mais acentuada do professor junto. Então a nossa pesquisa ela foi realizada no grupo do WhatsApp da MAT-T9, onde a gente tem 33 participantes. Consideramos esse então a nossa população total, e entretanto somente 21 deles responderam à pesquisa, então a gente considerou esses 21 a nossa amostra, e é com base nessa nossa amostra que nós iremos analisar os dados recolhidos. A metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa desenvolvida pela plataforma do Google Forms e juntamente com a construção e análise dos dados em forma de tabela e gráficos. A questão 1, então, referente ao sexo dos participantes, ela foi desenvolvida de forma fechada, ela é uma questão fechada, e logo após a gente pode observar a questão referente à idade. Essa foi feita de forma aberta. Agora a gente observa então a questão referente a quantos filhos os participantes têm, e essa também foi desenvolvida de forma fechada. A próxima questão é referente se a licenciatura de matemática era a primeira opção de curso. Essa também foi desenvolvida de forma fechada, apenas com resposta de sim ou não. Referente ao nível de satisfação em relação às aulas remotas, ela foi feita de forma de escala de avaliação verbal, de satisfeito a muito insatisfeito. E a última questão é se o aluno achava que o ensino remoto tivesse sido presencial, se ele teria sido mais produtivo. Essa questão, então, também foi desenvolvida de forma fechada. Agora, para a análise do banco de dados, a gente tem a tabela básica, em que Q1 representa o sexo dos participantes, Q2 a idade, Q3 a quantidade de filhos, Q4 se a licenciatura era a primeira opção de curso, Q5 se referente ao nível de satisfação com as aulas remotas, e Q6 se o ensino teria sido mais produtivo se fosse presencial. Nessa primeira variável, recolhemos dados sobre o sexo dos entrevistados. Podemos perceber que a grande maioria são mulheres, com cerca de 66% das respostas. Os homens, então, têm cerca de 33% das respostas. Isso se dá, em parte, ao fato de que a busca pela área da licenciatura se dá mais ao público feminino do que ao masculino. As maiores percentagens referente à idade dos estudantes estão entre os de 19 e 20 anos. Os demais acabam todos ficando abaixo dos 10%. Como podemos observar na tabela 2, o percentual de alunos com 20 anos é consideravelmente maior se comparado aos de mais de 40 anos. Isso se dá, em grande maioria, porque a população, depois de certo tempo, acha que estudar não é mais para eles, principalmente após certa idade. Atualmente isso vem mudando, e isso é muito importante para encorajar cada vez mais as pessoas a retornarem aos estudos. Como é possível ver nas tabelas, apenas 2 dos entrevistados possuem filhos, e ambos com 2 filhos cada um. Com isso, eles correspondem a apenas 9,52% da nossa amostra total. Nesta questão, pensamos em analisar quantos entraram no curso pensando em se tornar professores, certamente cientes de que isso não declara absolutamente nada sobre nossos colegas. Contudo, podemos ver que apenas 1/3 pensava em realizar outro curso, antes da licenciatura, enquanto a maioria entrou com foco já nesse curso. Aqui, temos o nível de satisfação em relação às aulas remotas dos participantes da pesquisa. 8 participantes, o que equivale a 38,10%, se sentiram mais ou menos satisfeitos. 2 participantes, o que equivale a 9,52%, se sentiram insatisfeitos. 1 participante, que equivale a 4,76%, se sentiu muito satisfeito, e 10 participantes, que equivalem a 47,62%, se sentiram satisfeitos. Aqui,
nós temos a opinião sobre produtividade do ensino remoto em relação ao presencial e em relação ao sexo dos participantes da pesquisa. 47,62% do sexo feminino acham que se o estudo remoto tivesse sido presencial, ele teria sido mais produtivo. E 19,05% acham que talvez, se tivesse sido presencial, seria mais produtivo. Já do sexo masculino, 23,81% acham que teria sido mais produtivo se fosse presencial, e 9,52% acham que talvez teria sido mais produtivo. Em relação ao nível de satisfação sobre as aulas remotas, em relação ao sexo dos participantes da pesquisa, 24% dos participantes do sexo feminino se sentiram mais ou menos satisfeitos, 5% se sentiram insatisfeitos, 0% se sentiram muito satisfeitos e 38% se sentiram satisfeitos. Já dos participantes do sexo masculino, 14% se sentiram mais ou menos satisfeitos, 5% se sentiram insatisfeitos, 5% se sentiram muito satisfeitos e 10% se sentiram satisfeitos. A média de idade dos participantes da pesquisa é de 23,86 anos, com um desvio padrão de 7,05 para cima e para baixo, e uma variabilidade média de 29,56% para mais e para menos. O conjunto de dados é homogêneo em torno da média, já que o coeficiente de variação é menor do que 30%. Metade dos participantes tem até 20 anos e metade possui mais de 20 anos, dada que a mediana é 20. Já a moda também é 20, o que significa que a maioria dos participantes possui 20 anos. Como a moda é igual a 20 e a média 23,86, sabemos que a distribuição é assimétrica positiva. E como a simetria é maior do que 1, sabemos que se trata de uma simetria positiva forte. Já a nossa curtose corresponde a uma curva leptocúrtica, pois é menor que 0,263. A média de filhos dos participantes da pesquisa é 0,19, com um desvio padrão de 0,60 para cima e para baixo e uma variabilidade média de 315,79% para mais e para menos. O conjunto de dados é heterogêneo em torno da média, já que o coeficiente de variação é maior do que 30%. Obtivemos uma moda e mediana iguais a zero, o que significa que a maioria dos participantes da pesquisa não possuem filho. Como a moda é igual a zero e a média é igual a 0,19, sabemos que a distribuição é assimétrica positiva. A simetria é igual a zero, o que nos mostra que também é uma simetria fraca. Já a nossa curtose corresponde a uma curva leptocúrtica, pois é menor que 0,263. Ao fazer o cálculo do tamanho da amostra, obtemos como resposta 21. Ao trabalharmos com confiança de 90%, nossa margem de erro será de 10%, ou seja, 5% para mais e 5% para menos. Isso significa que o nosso tamanho da amostra pode variar de 32,95 a 33,05. Pode-se concluir que a amostra pesquisada é composta por 21 pessoas, das quais 14 são do sexo feminino e 7 do sexo masculino, ou seja, 66,67% e 33,33% respectivamente. Destes, um do sexo masculino e um do sexo feminino possuem 2 filhos cada. Os participantes têm entre 19 e 45 anos, sendo que a maioria tem 20 anos. 14 dos participantes tinham a matemática como primeira opção de curso, o que corresponde a 66,67% dos participantes. Dentre os pesquisados, 10 estão satisfeitos com as aulas remotas. 8 estão mais ou menos satisfeitos, 2 estão insatisfeitos e 1 está muito satisfeito. 15 acham que se o estudo remoto tivesse sido presencial, teria sido mais produtivo,
E 6 acham que talvez teria sido mais produtivo se tivesse sido presencial.